Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Mais uma noite estamos aqui, para louvar e agradar, e glorificar e exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que é um prazer estar na casa do Senhor. Você sente prazer em estar na casa de Deus? Às vezes temos prazer em estar com as pessoas conversando em um restaurante, em uma pizzaria, em uma festa, em um comes e bebes, um momento de lazer. Temos esse tipo de prazer de estar. Isso é muito bom, isso faz parte da nossa vida. Mas nós estamos vivendo a época onde as pessoas estão perdendo o prazer de estar na casa do Senhor. Pode sentar-se. As pessoas têm perdido esse prazer maravilhoso. E o Brasil já vinha assim dessa maneira, muitas igrejas já vinham assim. Às vezes muitos se interessam em estar na casa de Deus em busca só de bênçãos. Eu não sou contra que o crente busque bênção. Eu sou a favor. Eu prego também prosperidade. Porque eu sei que é verdadeiro. Deus tem me abençoado. Mas as pregações, elas não se resumem em só prosperidades. Tem muito mais coisa pela frente. Alguém pode vir para a igreja, receber bênção, prosperar. Essa pessoa pode ser curada de qualquer doença, de câncer, ou a doença maligna ou não. E ainda assim ela não aceitar Jesus e se morrer, ela não vai ficar na glória com o Senhor. Jesus conta um caso de 10 leprosos que ele curou certa feita. Vocês sabem o que é curar 10 leprosos? Sabem o que era um leproso naquela época? Uma doença altamente contagiosa. Quando alguém se tornava leproso naquela época, ele era colocado fora da cidade. Ele vivia por fora da cidade para não contaminar a cidade. Era um leproso. Quando uma pessoa ela adquire esse vírus aí, Covid, qual é o comportamento que se tem com ela? Separação. Se estiver em uma casa, ela tem que ficar no quarto dela. Você não pode chegar perto, não pode pegar o copo dela quando uma vez. Eu peguei o Covid, graças a Deus, e isso no ano passado, e fiquei bom, graças a Deus. Foi no ano passado. No início do ano passado, fiquei bom. Mas tive que me isolar no quarto 14 dias. Meus filhos vinham, serviam comida, depois foi minha esposa, a mesma coisa. Ficamos isolados. Agora você imagine a sensação de um leproso. E quando você fica aqui, passa aquele tempo do Covid que não aconteceu nenhuma coisa pior com você, você sai daquele momento, daquela quarentena, um tanto aliviado. Graças a Deus, não graças a Deus, Mas você agora imagine uma pessoa que é leprosa, ela não tem perspectiva de cura, ela não sabe se vai ser curada ou não. Então ela ficava fora do arraial. E 10 pessoas tiveram esses 10 leprosos um encontro com Jesus. Tiveram esse encontro. E eles clamaram a Jesus por cura. E Jesus, ele deu uma ordem de comando dizendo: ide mostrai-vos aos sacerdotes em testemunho da lei, porque alguém quando era curado
de lepra, ele teria que se apresentar ao sacerdote, ao sumo sacerdote, para ele testificar, confirmar a cura. E ali ele oferecia um sacrifício por aquele ato de Deus. Aqueles 10 homens foram curados. E dos 10, um voltou. E Jesus perguntou, não eram 10? Só um voltou para agradecer? Aí Jesus chegou para aquilo e falou, vai, a tua fé te salvou. Ele está salvo agora. Não está só curado, ele está curado e salvo. Então a igreja não é só um lugar de você vir buscar bênção e cura. Aqui é um lugar de você vir buscar cura, vir buscar sua bênção. Mas acima de tudo, a igreja é um lugar aonde você vem buscar a presença de Deus. Aonde você vem manter comunhão com Deus. Aonde você vem junto com seus irmãos orar, buscar, manter comunhão com seus irmãos. Estar na presença de Deus, cultuar o Senhor na coletividade. A igreja também é para isso. E não é só o lugar de você buscar a bênção. Então uma pessoa ela pode ser perfeitamente curada, ela pode prosperar, ela pode conseguir conquistar e não ser salva. Uma coisa não tem a ver com a outra. Então olhe a igreja desse ponto de vista. É um lugar que você pode buscar todas as coisas. Mas diante do Senhor, mas principalmente buscar junto com seus irmãos a presença do Senhor e crescer nele. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. João 14. João 14. Versículo 2 e 3. Levante. Dois e 3 diz assim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Em Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17 versículos, vocês podem anotar, diz assim: porquanto o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e soada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ainda você pode anotar aí 1 Coríntios 15, 51 e 52. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará,
Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, nos abençoe nesta noite de hoje com essa palavra. Que Ele abra os nossos corações para entendermos a sua palavra e recebermos a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Poder assentar. Olha, irmãos, olhem para cá. Muito em breve, nós estaremos deixando esse lugar. A igreja não, irmão. A terra. Não vai demorar muito. Eu sei que quando a gente fala isso, para muitos parece algo ridículo, algo sem sentido. Mas a Bíblia, ela nos ensina. Eu acabei de ler aqui que nós um dia seremos arrebatados. E Deus, no seu imenso amor, Ele nos deixou essa promessa através de Jesus Cristo. Os crentes vivos serão arrebatados com seus corpos transformados gloriosamente. Os crentes vivos, todos serão arrebatados. Que está servindo ao Senhor em fidelidade, que está servindo o Senhor em amor, todos serão arrebatados. E no momento que nós formos arrebatados, receberemos um corpo glorioso. Aleluia. Paulo diz que nós seremos transformados. Você não é esse corpo que vai para o céu, é um corpo glorioso, é um corpo igual ao do Senhor. O apóstolo Paulo, ele ensina a igreja a você ter uma postura de morada na terra, de peregrino, de passageiro. Às vezes os crentes se comportam aqui na terra como fosse ficar aqui para sempre, embora tenha uma turma que acredita nisso. Mas a Bíblia ensina que nós estamos aqui por um pouco de tempo. Até o próprio Jesus, ele diz, olha, não vos deixarei, eu vos levarei para mim mesmo. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Só ele está dizendo que ele não vai nos deixar aqui para sempre. Ele diz que na casa do pai dele há muitas moradas. Então a postura sua aqui na terra é de passageiro, de peregrino. A Bíblia fala que se nós esperarmos em Cristo, então somente nessa vida seremos o mais miserável de todos os seres humanos. Se Cristo só serve para você te servir aqui na terra, te dá bênção, te dá roupa, te dá carro, faculdade e riqueza, e seja lá mais o que você quiser e prazer, a Bíblia nos taxa como pessoas miseráveis. Por que miseráveis? Pobre de esperança. Você acha que Deus tem para dar a você isso aqui, A totalidade do amor, da provisão de Deus para a sua vida e para a minha, se resume isso aqui? Uma boa casa, um carro, uma faculdade, uma conta gorda no banco? Será que é isso? Não. A esperança que Deus, Ele dá à igreja dele, a esperança eterna, de eternidade. Por isso ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, não é que você não vá buscar as outras coisas, mas primeiro o reino. Isso é interessante, né? Primeiro tem que buscar o reino, depois as outras coisas. Você tem direito às outras coisas, mas o reino de Deus, as coisas de Deus estão em primeiro lugar na sua vida e na minha. É bom você entender isso. Você pode conseguir, você pode ter, pode obter, pode conquistar.
Você pode ter o que for, não é pecado você ter. Mas tudo que você tem um dia não vai prestar para nada. Até mesmo grandes homens e mulheres cheios de dinheiro, com as contas nos bancos, abarrotados de dinheiro, que se vivesse 500 anos não ia gastar tudo. Morreram já. Morreram. Você está entendendo? Então a sua conquista não deve se resumir a isso aqui. Suas conquistas não devem se resumir a isso aqui. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo grandioso para você. Deus tem algo maravilhoso para você. A sua esperança é o céu. O céu verdadeiro lá é o céu, não é isso aqui. Porque se fosse aqui, eu te garanto que Deus deixava você por aqui mesmo, não precisava você morrer. Os crentes vivos serão arrebatados, os mortos ressuscitarão, os mortos, eles vão ressuscitar. A Bíblia diz que no soar da trombeta, primeiro os mortos, eles vão ressuscitar. Isso é para quem crê, irmão. Isso é para quem acredita no Senhor. Para quem acredita no Senhor. Não é para todos. Tem gente que não crê nisso. Como é que morto vai ressuscitar? A Bíblia diz que não vai, não só ressuscitar, mas ele vai ganhar um corpo, aquele corpo dele, ele vai ter de volta, mas transformado e glorioso. Encontraremos com Cristo nos ares. Amém? E a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Aí surge uma pergunta. Você crê nisso? Dê uma olhada no mundo. Eu não estou pregando aqui sobre nova era. Um dia eu prego sobre isso. A nova ordem mundial. Que ela aparece no final dos tempos. O sinal da besta, o chip, a marca da besta, que hoje que a Bíblia fala isso há quantos anos? Há 2000 anos, 2000 e poucos anos, né? A Bíblia já falava da marca da besta, ou já tem pessoas botando chip na mão, sendo identificado. Está aí para todo mundo ver. Não há, acredite quem quiser. Está acontecendo hoje e agora, no mundo, a marca da besta está sendo implantada. O mundo está se voltando contra a igreja. Jesus disse: serão odiados de todos. As coisas estão acontecendo, nós estamos no final dos tempos. A igreja está passando seus últimos momentos aqui na terra. Você sabia disso? E Cristo tem hoje experimentado a sua igreja. Durante essa pandemia eu estava discutindo com algumas pessoas, discutindo a nível de conversa com essas pessoas. E elas diziam assim, muita gente saiu da igreja. Foi, irmão. A pandemia provou o coração de muitos cristãos. Infelizmente. Se manifestaram muitos rebeldes. Muitos que se diziam ser cristãos não são. Porque quando foram colocados com a oportunidade de fugir sem ninguém notar, fugiram. Quando digo fugir, não é fugir da igreja, largaram Jesus. E muitas vezes quando você chama para a igreja, não vou não por causa da pandemia, mas se você passar na rua, está todo mundo na rua. E olha como a igreja está aqui, separada, cada um no seu lugar, obedecendo as regras.
Mas o que é isso, irmão? Vamos criticar? Não estou julgando ninguém, não é para julgar. Mas para você ver que essa pandemia tem sido também um tempo de prova. Ela veio para quebrar a comunhão, ela veio para desfazer a comunhão da igreja, ela veio para dispersar também. Só que todo esse objetivo só tem um verdadeiro funcionamento, ela consegue ter êxito, essa situação da pandemia, com os crentes que não têm realmente comunhão com Deus, que não têm convicção de quem é, da sua convicção de cristão. Porque aqueles que têm convicção, eles não, hoje não vão para a igreja, vão ficar esse mês para a igreja por causa da pandemia, mas depois vem. Ele está conversando, olha, não estou indo, mas estou aqui pegando os cultos pelo online. Mas muitos não, irmão, muitos desprezaram tudo. Eles estão em casa, se tiver em casa. Se tiver. É o tempo de muitos serem provados, muitos embranquecidos, outros serem provados e reprovados. Porque Deus quer reprovar? Não, irmão. É porque essa pandemia tem revelado o verdadeiro caráter de muitos cristãos. Ou que se dizem cristãos. O verdadeiro caráter. Cabe a cada um se analisar. A Bíblia diz, o que a Bíblia fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é assim? Então se examine. Examine. E se você está sendo pego nessa área, está batendo em você, procure se corrigir. Realmente, me deixei me abater, estou fugindo, estou caindo fora. Volte às suas origens, volte a congregar, volte a buscar o Senhor. Pare de ter medo de Satanás. Pare de ter medo de morrer. Se Jesus não vier agora, você vai morrer mesmo? Para que ter medo de morrer? Então essa geração, gente, que está vivendo hoje, essa é a geração do arrebatamento. Aleluia! Glória a Deus! Essa geração é do arrebatamento. Quando eu entendo geração, falo de geração, gente, falo que você simplesmente falo que é um espaço de tempo agora, na atualidade, que é a geração do arrebatamento. Quando Paulo prega aos Tessalônicos, né, sobre a volta de Cristo, a gente já falou isso um dia desse, né, que esse estudo no arrebatamento não é assim, não é aquela coisa da acabou a pregação, não. Você vai continuar pregando esses domingos de noite aí. O que acontece? Paulo diz que o povo não deveria se portar como se Cristo viesse naquele momento. Então Paulo, ele, por revelação, ele tinha de Deus que aquele tempo não era tempo do arrebatamento. Então ele falou que as pessoas não deveriam se preocupar, que ali não era o tempo do arrebatamento. Mas eu te garanto, se Paulo estivesse vivo hoje, ele diria isso. Se fosse um Paulo de hoje, diria assim: se preocupe que é o tempo do arrebatamento. Jesus vem a qualquer momento. Aleluia! Jesus vem a qualquer momento. Então não se preocupe. Vocês, daquela época, não serão surpreendidos. Mas nós estamos no tempo do arrebatamento, gente. Esta é a geração do arrebatamento. Você é a geração do arrebatamento. As coisas estão caminhando para o fim rapidamente. Quando vai ser, bicho? Não sei. E não quero saber. Não tem prognóstico. Pode ser a qualquer momento. Qualquer momento pode ser. É um dia súbito, é surpresa, é rapturos, rápido, tomado com força. Você sabia que muita gente não crê em arrebatamento? Se alguém não crê em arrebatamento, é crente, é no Senhor Jesus, ele é sincero,
é uma pessoa de Deus, ele não quer arrebatamento, não. Se tiver arrebatamento e vier, ele é salvo, diga ele é salvo. Aleluia. Por que ele é salvo, meu irmão? Porque a base de você ser salvo é você receber Jesus como Salvador, crendo que ele morreu por você na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você discute com uma pessoa que não quer arrebatamento, não diga que ela não é salvo porque não crê. Não fale isso. E se alguém falar isso, está errado. Seja quem for. A base de ser salvo é você crer em Cristo. Se você crê no arrebatamento, como tudo está escrito, e se você não crê que Jesus morreu por você, você não é salvo. Porque a Bíblia diz que aquele que tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. E a ira de Deus, a condenação pelo pecado, permanece sobre a pessoa. Porque é Jesus quem nos livra da ira futura, da condenação do juízo, quando você o recebe como Salvador. Amém? Então muitos não creem, pregam por aí que arrebatamento não existe, não vai existir. Eu posso ser criticado por pregar arrebatamento. E se eu for criticado, não precisa me defender não, viu gente? Não se preocupe não, com isso não. Eu creio. Quem não crê, o problema é da pessoa que não crê. Eu creio, entendeu? Que a Bíblia ensina a crer, entendeu? Eu creio assim. E também creio ou não, ok? Então, quando alguém disser a você que não vai haver arrebatamento, não acredite. Porque seu bicho aqui, seu livro, te ensina assim, que vai haver arrebatamento. A Bíblia ensina assim. E a maioria da linha de pensamento nessa área crê que vai haver arrebatamento do mundo, dos cristãos do mundo. É uma minoria que não acredita. Não estou dizendo que não são salvos não, viu, gente. Entenda isso. Viu? Amém? Paulo, lá em Tessalonicenses, capítulo 4, 17, ele chama arrebatamento de rapto. Rapto, arrebatar. Fap. É algo inesperado. Ele fala que é como abrir ou fechar os olhos. Menos do que isso. Alguns dizem que é esse tempo dividido por 2. Então, por isso que é chamado arrebatamento. Alguns dizem tomado com força. Vá! Arrebatado com força. Uma coisa repentina. É por isso que Jesus disse que o dia do Senhor é como um ladrão. Vem no dia que a pessoa não espera. É repetido. Vá! Já veio, já foi. Então, se sua vida cristã não inclui essa esperança, reveja a sua vida. Reveja. Porque o objetivo de Deus, ao enviar Jesus, não foi só nos abençoar aqui na terra e nos livrar de muito sofrimento, e às vezes permitir que passe por alguma coisa, depois dar livramento. Não foi só esse. Isso é a nível daqui. Mas o objetivo maior de Deus é te resgatar para a presença dEle eternamente. E isso só vai acontecer completamente quando nós formos arrebatados e glorificados lá no céu, na glória. Entenda isso. Por isso que Jesus disse assim, olha, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. E é essa esperança que deve mover o coração cristão. Não é a esperança de ganhar um grande salário, de se casar, de formar uma família, de ser um pastor, de ser um ministro, de ter uma igreja. Não. A sua esperança é a esperança de estar na glória com Deus. Mesmo porque ter igreja e ser pastor não garante nada para ninguém. Sabe disso, sabe? Então esse termo, arrebatamento, que é o rapto, significa ser apanhado subitamente, ser tomado com força.
E é assim que Jesus vai fazer da igreja. Ele vai apanhar a igreja com força. Você vai ver isso lá em Tessalonicenses, no capítulo, que eu li agora com vocês, né? No capítulo 4, 16, né? Porque o Senhor, porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, soada a trombeta de Deus, descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Entendeu, gente? E imagine quantos milhões de crentes. Quem são esses mortos aqui? Todos os mortos do período da igreja ressuscitarão. Todos os mortos que morreram na esperança do Cristo ressuscitarão. E eles ganharão corpos gloriosos. Então, o que eu quero dizer a você também, irmão, que a morte não é o fim das coisas. Para Deus, a morte é o começo. Um verdadeiro começo com Ele. Um verdadeiro de comunhão. Comunhão. Um verdadeiro começo de comunhão com Ele. Está ali o começo. Porque você vai estar na presença dEle. Depois nós, os vivos, né, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. A palavra arrebatado significa sermos raptados, tomados com força, subitamente, num piscar e abrir de olhos. Esse é o arrebatamento da igreja. Quando se dará, não sei a data. E se você perguntar a Deus, Ele não vai te dizer. É uma surpresa. Amém? E aí, esteja pronto. Vocês já viram as 10 pragas do Egito? Já viram? Leia. Leia. Olha a instrução de como Deus mandou o povo esperar a saída do Egito. Como foi? Com tudo arrumado, não foi? Os pés, calçado, vestido, todo limpinho, cajado na mão, tudo arrumadinho. Está na hora, bora. O que é que Deus quer dizer? O arrebatamento da igreja desse Egito aqui vai ser assim. Esteja pronto. Calçado com os evangelhos da paz. Vestido da couraça da justiça. Né? Cingido com o cinto, né, da verdade. Couraça da justiça. Capacete da salvação. Escudo da fé. A espada do Espírito. O que quer dizer isso? Vestido com a presença de Deus. Vestido de Deus. Pronto. Pronto para ser arrebatado. Você está pronto? Está pronto? Não me responde, não. Responde para o Senhor, se você está pronto. Aí nós seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos juntos, para sempre. Deu para entender? Como é que você quer ficar aqui na terra? Não é verdade? Aí Cristo volta para cumprir a sua promessa. Lembre que o arrebatamento ele é uma promessa. Mas ele é uma promessa da era cristã. É a promessa da era cristã. Assim como Deus prometeu a Abraão que o povo ia ficar escravizado no Egito nesse período de 430 anos. Mas Deus prometeu tirar o povo de lá. Assim Jesus, quando ele vem, ele promete vir buscar a sua igreja.
Ele diz lá em João 14, 12 e 3, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo. Anote isso aí, viu, irmão? Eu não vou voltar a esse estudo mais. Isso é o mais simples que eu posso dar para você entender. Eu vos levarei para mim mesmo. Você acredita nisso? Amém. Aleluia. Paulo diz assim, eis que eu vos digo um mistério. Que mistério é esse que ele fala? Ele diz assim, eis que eu vos digo um mistério. Ele diz, primeiro mistério, nem todos morrerão. Primeiro, ele diz, é um mistério. No Velho Testamento você não vê escrito isso. Não está escrito que nem todo ser humano vai morrer. Então, essa é uma revelação daquela. Isso não foi pregado por Moisés, nem por Elias. Né? Tão claramente não foi pregado. Mas Paulo diz, esse que eu vou dizer um mistério. Nem todos dormiremos. Está na sua Bíblia aí, nem todos dormiremos. Mas dormir é dormir no Senhor, fala de morrer. Então, a gente pode falar, nem todos dormiremos. Troca a palavra, né? Aí eu vou dizer, dormirmos, morrer. Então, nem todos aqui na terra morrerão. Porque existem alguns cristãos que não morrerão. Quem serão esses cristãos? Aqueles que ficarem aqui na época que Cristo vinha arrebatar a igreja. Então, ele não vai passar pela morte. Mas a Bíblia não diz, bicho, que está ordenado ao homem a morrer uma só vez, e depois segue o seu juízo, sei. Mas a Bíblia diz que nem todos vão morrer. Nem todos. Aí você diz, bispo, eu não quero morrer não, eu quero ser arrebatado. Isso aí não é com você, isso é com Deus. Tem crente que diz assim, não vou morrer não, eu sei que vou ser arrebatado. Passa o tempo, ele, morre. E aí, quando foi arrebatado já, gente. Morreu, acabou. Então, você não tem que falar assim, eu quero ser arrebatado, não quero morrer, não. Se Jesus vier aqui há 100 anos, você vai ficar com 100 anos, 200 anos, parecendo uma coisa estranha na rua, né? Andando, né? Ele não vai ser um ser humano, né? É um ser humano, mas quem forma, né? Então, Deus é o dono da sua vida, Ele é soberano. Ele faz de você o que Ele quiser. Ele faz como quer, entende, bem quiser. Ele é o nosso Deus soberano. Viu? Operando Deus, quem impedirá, né? Então não se preocupe com isso, não. Então o mistério é esse. Primeiro, nem todos morreremos. Nem todos. Ele fala, nem todo mundo vai morrer. Ele diz assim, eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, qual é o mistério? O mistério é que ele diz que nem todo mundo vai morrer. E a doutrina do arrebatamento, que não era pregada, era um mistério. Ela só revelada depois de Cristo. Jesus já dá uma pontazinha quando em João 14 ele diz, eu vos levarei para mim mesmo. Ele já dá um toque, já vai dando um toque. Mas Paulo ele escancara o ensinamento do arrebatamento. Amém? E é um mistério que já... Isso é um mistério, não, irmão? Não é mais mistério, já foi revelado. Já está revelado. O arrebatamento vai ter arrebatamento e nem todo mundo vai morrer na época. Aqueles que estiverem em Cristo, vivo, na época, serão arrebatados. E se encontrará com Cristo nos ares. Isso está em 1 Coríntios 15, pode ler de 51 a 52, está lá, né?
Antes de Cristo não havia esse tipo de pregação. Depois de Cristo é que começou a se pregar. A igreja deve se preparar para isso, irmão. E nós estamos vendo sinais acontecerem. Embora não conte muito com os sinais para o arrebatamento. Porque se você contar com os sinais, você vai ficar igual o pessoal, né? Assustado. O arrebatamento é algo inesperado. Não, quando tiver bem tudo ruim, bem ruinzinho, é que vem o arrebatamento. Esqueça, a Bíblia não ensina isso. Né? Essa doutrina chama da iminência do arrebatamento, né? Que vai acontecer uma série de coisas até vir o arrebatamento, para você esperar o arrebatamento. Não vai ser bem assim. A Bíblia não ensina isso. Vem como um ladrão. Como foi no dia de Noé? Não é assim? A surpresa, o elemento surpresa. Então não depende de eventos, simplesmente. Corre alguns eventos, mas você não deve se apegar a eventos. Se deve pegar aqui, você deve se apegar a viver uma vida íntegra com Deus, uma vida correta na presença dEle. Se apegue a isso. Amém? Ele fala aqui, o arrebatamento é uma esperança que Cristo deu a todos que o aceitaram e também vivem sob o seu senhorio. Lembre-se, arrebatamento é uma promessa. Não é para quem crê sempre no arrebatamento, irmão. É para aqueles que vivem de acordo com os ensinamentos de Cristo. Você está entendendo? Você não pode viver como você quer, viver a maneira que o mundo deseja, que o mundo impõe sobre a sua vida, vivendo, fazendo o que você bem quer e entende, falando o que você bem quer e entende, praticando todo tipo de coisa, e você achar que você está incluso aqui, isso não existe. A Bíblia diz que esse caminho é o caminho dos remidos, o caminho dos santos. A Bíblia ensina, segue a paz e a santidade, sem a qual ninguém pode ver ao Senhor. Santidade significa separação do mal. Santidade, ser santo é isso, é ser separado do mal. Você se separar do que é ruim, do que não presta, e ver para Deus. Isso é santidade. Então é esse tipo de pessoa que está incluso. E isso é viver debaixo do senhorio de Cristo. Sabe o que é senhorio? Senhorio é viver debaixo do comando dele, das ordens dele, dos mandamentos dele, da palavra dele, que é a Bíblia. É viver debaixo do senhorio. Você está obedecendo a alguém maior. Essas pessoas estão inclusas no arrebatamento, porque elas servem ao Senhor e servem de coração. Amém? É a bendita esperança. Por que é uma bendita esperança? Olha que Paulo fala lá em 2 Timóteo, versículo 11 e 13. O que muita gente pega, pode sair aqui, só fala da graça, não fala do resto. Bom, agora você vai entender o resto. Você vai entender o resto agora. Olhe bem. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Salvadora. Não é que está salvando todos os homens, não. Se mostrou salvadora. Poder de salvar. Para todos. Sem exceção de pessoas. Amém? Educando-nos. Na sua tradução tem assim, ensinando-nos. Eu gosto mais da palavra ensinando. Mas educando, fala da pedagogia da graça. A maneira que a graça ensina como viver. Entendeu? Então, quando fala educando, ensinando, está dizendo que a graça traz para você
uma nova maneira de viver, debaixo do senhorio de Cristo. Você entendeu? Então, a graça que Deus só salva pela graça, irmão. Não tenho que ficar cumprindo a lei, não. A lei quer dizer, faça isso, não deixe fazer aquilo. Eu não posso, não, irmão. A graça é de graça. Vai nessa. A graça diz aqui que ela ensina. Ela exige de você o quê? Uma postura. Exige de você uma decisão de viver. E ela te dá as ferramentas para você conseguir viver. Ainda tem essa. A graça não traz a exigência do ensinamento, da educação, mas ela não cobra de você como a lei cobra. A graça traz a habilidade, os dons, o poder, a palavra, a oração, o jejum, o Espírito Santo, para você viver segundo a graça. É até chamado ele o Espírito da graça. Ensinando-nos, para que ensinar a guardar todas as coisas, ensinando a guardar todas as coisas que falaram, né? Educando-nos aqui para que nos afastemos de quê? De toda a impiedade. A graça ensina isso. Alguém está na graça, está fazendo o que quer, fornicando, ficando bêbado na rua. Aí eu sou crente, prostituindo, adulterando. É a graça, irmão. A graça deixa eu fazer tudo que é a graça, eu estou salvo, é a graça. Mas diz aqui que se você está na graça, você renuncia à iniquidade. Aleluia. Você renuncia às paixões, os prazeres da carne, a luxúria, as orgias, as bebedices, as glotonarias. Porque você vive pela graça. A graça, ela ensina isso. A questão é que a graça te dá autoridade sobre tudo isso. Então você faz e pratica se você quiser. Deus te capacitou. E olha, completar, isso eu quero falar aqui agora. E vivamos as paixões mundanas, aí depois fala, e vivamos no presente século, viver agora, no seu século agora, esse presente naquela época, agora nosso, presente século. De maneira sensata, algumas traduções dizem de maneira sóbria. Sabe que sóbria, bêbado, sóbria, de maneira sóbria, sensata, justa, seja justo, como Jesus é justo, a justiça de Deus na sua vida, e de maneira piedosa. Piedosa reflete misericórdia, reflete ser benigno, reflete ser amar, reflete ser uma boa pessoa, reflete ser uma pessoa obediente, submissa e piedosa. Isso é a graça. Agora, olha aqui o que diz, estou falando sobre arrebatamento, né? Aí diz assim, olha bem, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olhe bem, está falando do arrebatamento. Você está aguardando a manifestação dele. A graça te salva, te dá os instrumentos espirituais para você se capacitar em Deus. Os instrumentos são de Deus, não são seus. Você tem só que se entregar a Deus, fazer uso e submeter a Deus. Certo? Mas depois de tudo isso, você está assim, você viver com esperança e aguardando. Tem muita gente que não está aguardando nada disso. Está vivendo o evangelho aí solto. Se você está aguardando a volta de Jesus, eu nem sei que Jesus vai voltar. Será que ele vai voltar mesmo, irmão? Mas aqui você tem que viver assim, aguardando a bendita esperança. Que bendita esperança? Arrebatamento. E a manifestação da glória de Deus, e Salvador Jesus Cristo. Então, o arrebatamento também é chamado de bendita esperança. Bendita esperança.
você está esperando Deus se manifestar lá de sua glória. Amém? Na ceia do Senhor, Jesus ele mostra isso. Vem cá. 1 Coríntios 11, 25 e 26. Olha o que Jesus fala, entenda bem. Isso, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, agora olhe bem, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor. Primeira coisa, você anuncia o quê? A morte. Jesus morreu para te salvar, a você, a mim, a todos nós. Entendeu? E anunciais a morte do Senhor. Olhe bem, até que Ele venha. Entenderam? Até que Ele venha. Eu não entendo como muitas igrejas hoje não estarão mais ceias. Tem igreja que no mais batiza, diz que é coisa do passado. Mas aqui a ordem é expressa até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém? Nós começamos hoje a pregar sobre arrebatamento. Falei que ia pregar esse. Então vamos dar sequência a falar sobre isso. Depois vamos falar sobre a grande tribulação. Eu não sei quanto tempo mais vai demorar esses estudos, mas não são coisas de 2 ou 3 domingos. Então nós vamos continuar. Então, quando você vier para a igreja, traga um papel, anote. Viu? Não simplesmente para saber e conhecer. Para saber e conhecer. Mas para você viver Cristo. Porque você e eu estamos nessa multidão que seremos um dia arrebatados. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe você que nos dá assistido pelo YouTube. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Viu? Se você mora em Itapuã, quer frequentar uma igreja batista Arvorecer, ali na rua direta Dorival Caymmi, tem uma rua chamada Nossa Senhora do Bom Conselho, perto do Shopping Bahia. Ali tem uma ruazinha, e logo assim destampada ali tem uma igreja batista Arvorecer, que nesse momento está acontecendo o culto lá, em nome de Jesus. Viu? Você pode frequentar lá, em nome de Jesus. Amém? E Deus nos abençoe.